Pera Paulinha, e as manifestações em Nova York contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que participam de um evento sobre democracia no Brasil tiveram mais um capítulo nebuloso, né? O ministro Luiz Roberto Barroso perdeu a paciência ou seria a compostura? Paulito, eu tenho certeza que os nossos comentaristas poderão te responder embasados por imagens, né? Do ministro Luiz Roberto Barroso respondendo a um homem que ali de celular em punho o questiona sobre as eleições de 2022. Vamos conferir. Responder às Forças Armadas, o senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério? Fala isso não, ministro. O Brasil defende, o Brasil defende essa... Eita, perdeu Mané, não a mola, foi o que disse o ministro. Agora eu quero saber da análise de vocês. Se vocês acham que tudo bem ou não. Quero te ouvir. Isso não é uma atitude de um ministro, né? Principalmente quando representa perder o Mané. Sabe, eu acho que quando você vai para esse caminho, você deixa extremamente claro a sua predileção partidária, e aí você ainda chama um outro ali de Mané. Não é legal. Não é legal. Pena que aqui a gente não tem geladeira, porque senão eu ia tacar o Barroso na geladeira hoje. Ia colocar ele lá, ia ficar lá esfriando a cabeça, porque, sem dúvida, eu acho que não é a melhor resposta ou não é a forma adequada que um ministro deve se dirigir, principalmente ele que cuida também, é um dos caras aí que cuida do judiciário do nosso país. Não é a melhor forma de você se adequar a uma situação como essa. Meu querido Capinha. Vamos lá, não, eu vou falar sobre essa questão, mas eu só queria também 10 segundos dar esse direito de resposta, porque ficam enchendo o saco com essa questão da foto com o Zé Dirceu, e a câmera não vai conseguir pegar, mas eu acho legal também eu mostrar a foto do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto, dos filhos do Bolsonaro e do Bolsonaro com diversos milicianos do Rio de Janeiro, que hoje estão presos. A gente pode começar por aí. Então eu acho melhor a gente não começar por aí, porque não vai ser legal para vocês. Mas vamos à questão do Barroso. Não tenho nada a ver com o Bolsonaro. Vamos começar a questão. Não, tô falando do Bolsonaro, tô falando de você, tô falando do Bolsonaro. Vamos começar. Pode falar de você. Mas eu não tô falando, eu falei, Caio, eu falei o seu nome. Eu falei o seu nome. Pô, meu Deus, gente, eu falei do Bolsonaro. Vocês não começaram. Não, eu falei do Bolsonaro. Vocês bolsonaristas, eu falei do Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Ah, não, e eu sou o Papai Noel. Muito bem. Eu quero saber a questão do Barroso. A questão do Barroso. Você vai defender o Barroso? Não, mas sabe o que eu acho engraçado? Que eles estão, há quantos dias lá? Quase uma semana já, né? Lá em Nova York. São xingados de canalhas, de vagabundos, agredidos, pessoas empurram e impedem que a van e o carro no qual eles se encontram se locomova, e ele mantendo um grau de paciência que eu sinceramente não conseguiria ter durante todos esses dias, sorrindo, debochando, ignorando, e ele vira e fala, perdeu, Mané, pronto. Aí a casa caiu, aí acabou, aí o mundo acabou. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos parar de hipocrisia. Sim, mas só que o povo simplesmente, o que você talvez não entenda, Léo, é que o povo legitimamente, eles estão no dever deles. Agora, ele como um representante do judiciário, um representante do país também, que vai estipular as leis e exercê-la, ele não pode simplesmente chegar e falar, perdeu Mané. Ele não pode. A questão é assim, o povo está no direito dele de manifestar, de xingar, de fazer o que quiser. Então ele tivesse seguido outra carreira e não de ministro, ele chegou lá. Agora, quando você chega e você senta na cadeira do ministro, o mínimo que você tem que ter é respeito pelo povo. Não, tudo bem. Independente se o povo está ou não com o direito de fazer, de xingar ou de fazer. Isso são manifestações populares. Ele exerce uma função política, ele exerce uma função pública, e ele não pode chegar e falar simplesmente assim, perdeu Mané. Primeiro, porque perdeu Mané, ele está incitando o quê? Ele está deixando clara a posição dele política e partidária. Não, que eles perderam, está deixando claro que eles perderam. Não, perdeu Mané. Quando a gente fala isso, principalmente esse chavão que é utilizado, nós sabemos que é sempre para nos favorecer e não simplesmente favorecer o outro lado. Eu não sei se vocês viram, a gente até não
não repercutiu esse vídeo aqui no Morning, mas eu acho até, Vini, que a gente poderia exibir esse vídeo, porque eu achei esse vídeo sensacional e ele traduz, pelo menos para mim, um outro jeito de fazer a mesma coisa, que é justamente questionar. Eu vejo esses manifestantes lá em Nova York até com um tom bem agressivo, xingamento, aquela coisa toda, chutando van e tal, pegando o celular na cara do ministro e querendo questionar e tal. E eu não sei se vocês viram um vídeo, tem um vídeo do Gilmar Mendes circulando bastante, de uma mulher na porta do elevador. Eu vi. Mas essa mulher... Acho que ela é assim, mexicana, não é? Essa mulher, ela foi de uma classe, sim, Paulinha, sim, mas de uma classe que ela constrangeu o ministro Gilmar Mendes de um jeito que o ministro ficou roxo, ele não sabia o que responder. Ele riu. Porque ela chegou com toda a educação do mundo para ele, falou, ministro, eu poderia falar com você e tal. E ela chegou, olhou nos olhos dele e falou o seguinte... Ministro, o crime compensa no Brasil? Acabou. Você não precisa falar mais nada, você não precisa xingar de vagabundo, você não precisa falar mais nada. É só porque ela foi Não tem esse vídeo aí. Foi na pessoa também. Esse mas... vídeo, Vini, eu vou ver no meu WhatsApp aqui se eu consigo achar esse vídeo ontem. é muito, mas esse vídeo é um espetáculo. Eu acho que ela é mexicana, alguma coisa Qual foi a É um resposta jeito, é um dele, jeito. Paulo? Comenta a Não, resposta ele dele. não conseguiu, Mastro, responder. Ele ficou vermelho. Ele falou, eu não sei. Ele ficou vermelho. Que julga a última instância dos processos, diz que não sabe se o crime compensa no Brasil. Olha na mão de quem a nossa justiça está. Na mão de pessoas que não sabem responder se o crime compensa no Brasil. E não é porque ele simplesmente foi agredido, foi atacado, porque ele não foi. A pessoa foi muito educada com ele, aquela mulher foi extremamente educada com ele. Sim. E o crime, ele respondeu que não sabe dizer se o crime compensa no Brasil. Eu não tinha visto que ele tinha respondido isso. Depois você vai assistir o filme, ele falou assim, não sei. A gente está trazendo o filme, Caio, para poder mostrar. Mas, Caio, o que eu disse é o seguinte, esse vídeo, ele está circulando pra caramba nas redes sociais, e eu acho que esse vídeo ele tem um simbolismo muito grande do seguinte, é possível havia um questionamento sem algum tipo de agressão, sem você chegar e enfiar o dedo na cara da pessoa ou chamar de vagabundo e tal. Essa mulher, eu acho que ela nem é brasileira. Então, nós temos o vídeo aí, vamos exibir o vídeo. Coloca aí, Vini. O código-fonte ser exposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. O áudio está errado. O áudio está errado desse vídeo. Daqui a pouquinho o Vini vai colocar para a gente, certo? Agora deixa eu só comentar, Paulo, só para finalizar. O ministro que estava jantando, no caso, voltando ao assunto do Barroso, tá bem, ao que ele disse. Esse ministro, Barroso, é o que estava jantando com o advogado do Lula, agora nessa viagem. É ele que disse que se aposentaria até mais cedo para o Lula indicar mais um ministro para o STF. Né, evidenciando aí a face perversa do establishment, né? Esse ministro que, enquanto presidia o TSE, disse que eleição não se ganha, se toma. Muito semelhante à fala do José Dirceu, amigo de Lula e do Léo. E essa fala de perdeu o mané se assemelha muito à fala de um assaltante roubando um celular para tomar uma cervejinha. Mas se fôssemos fazer uma alusão a essa comparação, não levaram nenhum celular na fala do ministro, né? Levaram a eleição com ele. Infelizmente, essa é uma postura que não condiz com o cargo que o ministro ocupa. É lamentável. Sim. Também sou da mesma posição que o Mastro e acho que é isso mesmo. O ministro não tem que tomar uma postura como essa. Não, e no vídeo, no áudio, a gente vê que a pessoa que questionou o ministro não foi desrespeitosa. No áudio você vê que a pessoa fez uma pergunta, mas em nenhum momento xingou o Barroso. A pessoa não merecia uma resposta. Esse aí foi educado. A pessoa não merecia uma resposta como essa. Os questionamentos que essas pessoas estão fazendo são legítimos. E cabe a eles responderem sim. Eles não podem simplesmente se fechar e falar, perdeu o mané. Porque eu só ouvi bandido até hoje falando isso, essa expressão, perdeu mané. Eles fazem isso quando te assaltam na rua e falam, perdeu o mané, e saem correndo. Então, sair da boca, peraí, deixa eu terminar. Sair da boca de um ministro uma coisa como essa é uma vergonha. E como o Felipe já falou, não só o Congresso, como esses ministros, eles são os nossos empregados. Sim. A gente paga o salário deles. A gente paga essas viagencinhas. A gente paga esses gastos. Eles devem, sim,
respostas. Eles devem sim sentar e ouvir a demanda das pessoas. Efetivas. Eles não podem simplesmente sair, falar, perdeu o Mané e ficar dando risadinha e debochando do povo brasileiro. Eles têm um dever. Um dever de cumprir a Constituição e um dever também de, quando questionados, sentarem e responderem os questionamentos. Eu acho que também por tudo isso que eles estão sendo cobrados, por exemplo, se essas manifestações estão acontecendo ali, é porque há uma insatisfação. E aí, quando dá uma resposta dessa, principalmente sabendo que está sendo filmado, alimenta... mais o desgosto dessas pessoas que já são avessas aí a eles. Achamos o vídeo, Paulinha. Vamos exibir aqui esse vídeo que eu comentei aqui com vocês. Segunda pergunta. Em Brasil, não sei, em México, igual em Brasil, o crime compensa no Brasil? Não sei. O crime compensa no Brasil? Não. Muito obrigada. Muitas graças. Sim. Que mulher mais delicada. Nem é brasileira, mas você viu a educação da mulher? Poderia te fazer uma pergunta. Ele ficou totalmente acabou com ele, né? Sensacional. Mas sabe o que é interessante, Paulinho? Que eu gosto desse tipo de abordagem. Eu prefiro também. Esse tipo de abordagem eu não vejo problema. É uma conversa, é uma pergunta, não tem nenhum grau de ameaça ali ou alguma coisa que possa inflamar, escalonar. Porque eu acho que ele se dispôs a falar com ela também, né? No âmbito da formação de opinião das pessoas, um vídeo desse eu acho que tem muito mais potencial do que um vídeo de alguém chutando uma van ou de alguém... Até porque um vídeo, uma imagem diz mais do que 1000 palavras, né? Então ali quando ele desmorona, ali as entrelinhas ficam muito claras, né? Total, não, e eu acho que esse é o caminho, né Paulinho? Não é você chamar de canalha, de vagabundo, perseguir, bem como faz o presidente da República, amigo de miliciano e do Valdemar Costa Neto, que chama ministro supremo de vagabundo, de canalha. Isso não pode ser feito, isso desarmonia, causa uma desarmonia entre os poderes. Então acho que esse é o tipo de manifestação como também que as não pessoas pode, do outro lado, chamar os outros de genocida, também de assediador, fascista. Porque ministro não pode chamar, falar, perder o Mané, mas o presidente da República pode chamar ministro supremo de canalha e vagabundo. Super mas coerente. aí eles estão entre eles e é tudo no mesmo patamar. Não é porque... E é uma coisa, não é porque você é figura pública, porque você é um político, porque eu pago o seu salário e por isso tenho o direito de chamar de canalha e vagabundo. Não, é a mesma lógica que eu pago o salário da minha empregada, eu posso chamar ela de vagabundo, de canalha. Não, você não pode. Não é porque é seu funcionário, porque você paga o salário dele, que você pode chamá-lo de vagabundo, canalha e persegui-lo. Isso não é correto. Vocês não podem fazer isso, é criminoso. Então, a forma como essa senhora se manifestou é a forma correta de se manifestar. Muito bem. Zoe, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, tá tranquilo. Paulinha, mais alguma observação importante? Eu sei que você tem, você sempre sobre tem. Sobre esse assunto dos ministros? Não, eu acho que é isso. Eles vão estar avisados durante muito tempo. Muitas pessoas têm críticas em relação a como eles agem, dentro da profissão deles. Então, eles também têm que tentar se resguardar. Porque cada vídeo que alguém publica, cada momento em que eles respondem de uma forma, agressiva, irônica, eles estão aí trazendo mais elementos para essas pessoas justificarem. Uma coisa que tem que ficar muito clara também sobre essas manifestações é que nós somos a favor da manifestação, mas nunca fomos a favor do golpe. Então, assim, essa é a minha posição, não sei a de vocês. Porque eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que tentar levar isso dentro de uma questão que seja realmente plausível para todos os lados e não simplesmente para a porta de quartel, tentando talvez proclamar ou tentar instituir um golpe. Não, eu acho que na verdade o que nós temos que fazer é simplesmente lutar pelos nossos direitos democráticos e aí a partir daí a gente cumprir realmente com o nosso dever civil. E aí, olha, vocês podem perceber, quando fala perdeu Mané, como essas imagens estão passando agora, isso deixa claro na mão de quem nós estamos. Deixa claro. Infelizmente.